Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui no nosso primeiro culto live da Igreja Batista Restauração e Vida. Hoje, dia 2 de agosto de 2023, uma quarta-feira chuvosa aqui em Salvador. Então, graças a Deus, porque você está em casa e vamos poder juntos estudar a Palavra de Deus. Boa noite, queridos. Que bom estarmos juntos nesse dia especial do meio da semana para a gente poder respirar um pouquinho e poder ouvir a voz do Senhor, poder dividir um pouquinho daquilo que Deus tem feito. Eu quero agradecer muito as mensagens de carinho que temos recebido de tantas pessoas falando da alegria de ver Restauração e Vida funcionando. E isso foi um processo grande, mas nós estamos aqui e queremos adorar o Senhor nessa noite juntos. Minha gratidão também aos colegas pastores, né? Hoje estivemos juntos na Ordem dos Pastores Batistas aqui de Salvador, amigos queridos, temos compartilhado também as quartas-feiras, orando uns pelos outros, compartilhando, dando um pouco de risada também. Como é precioso estarmos juntos e termos amigos queridos, pastores das igrejas batistas aqui de Salvador e também de outras igrejas que não são da nossa ordem, esse momento de comunhão, esse momento de alegria e que através das redes sociais acaba essas barreiras diminuindo bastante. Então, nossa gratidão essa noite por você estar participando conosco do nosso primeiro culto live da Igreja Restauração em Vida. Nós vamos hoje compartilhar um texto muito interessante das Escrituras, como todos os textos são. No último domingo à noite eu estive pregando, falando sobre perder para ganhar. Quando nós abrimos mão dos nossos direitos para esperar a manifestação da justiça de Deus. E é óbvio, né, que isso tem a ver com princípios espirituais. É um princípio espiritual muito caro, muito precioso para nós no cristianismo, o fato de não fazer justiça com as próprias mãos, não fazer as coisas de acordo com a nossa justiça, e aguardar a manifestação da justiça de Deus e muitas vezes abrindo mão dos seus próprios direitos para poder manter a paz, para manter o relacionamento, o perder para ganhar. Jesus foi o maior exemplo daquele que abriu mão dos seus direitos a maior parte da sua vida, ou toda a sua vida, foi ele abrindo mão dos seus direitos para buscar cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra. E nós, como seus filhos, nós, como seus discípulos, devemos seguir e também nos aproveitar nesse princípio espiritual. Nem sempre a gente ganha, né? A gente abre mão e ganhar para perder é um princípio espiritual muito importante dentro do cristianismo. E eu louvo a Deus por essa palavra, porque ela nos confronta, porque nós estamos num tempo onde todo mundo quer ganhar, né? Assim, o principal é você ter vantagem sobre alguma coisa, é você sair vitorioso, não importa se você vai pisar na esposa, no marido, nos filhos, não importa. O importante é você sair vencedor. Eu costumo dizer que às vezes dentro de casa, nas brigas que os casais têm, porque querem provar que tem razão. Então eu vou provar que eu tenho razão. E assim, aí termina a briga, um é o vencedor, vamos dizer assim, que ele provou que ele tem razão. Mas quando ele olha em volta, ele vai ver que está tudo destruído. E será que valeu a pena brigar por uma vitória? E eu vou chamar essa vitória bem entre aspas. Será que valeu a pena? Na verdade, nunca vale a pena, né? Às vezes abrir mão, e é o que a palavra de Deus nos ensina, abrir mão para preservar relacionamentos é um princípio espiritual muito importante. Hoje, os dois personagens que nós vamos estudar estão no Velho Testamento. Nós falamos de Jesus, falamos de Paulo no domingo. Você pode acessar o canal da Restauração em Vida no YouTube. Se você não teve como acompanhar, você pode acompanhar essa pregação do último domingo, dia 30. E hoje nós vamos dar continuidade. A nossa intenção é falar de um assunto no domingo, nos aprofundar às quartas-feiras, porque senão a gente fica ouvindo uma série de ensinamentos, não guardamos nada e isso é bastante prejudicial. Entendemos que essa dinâmica de nos aprofundar num assunto ajuda bastante a nós guardarmos mais,
entendermos princípios espirituais e termos uma vida mais parecida com a de Jesus. Nós vamos orar consagrando esse tempo ao Senhor. Obrigado, nosso Deus, por esta noite, obrigado por esse tempo também, obrigado pela tecnologia que nos proporciona esses momentos especiais de estudo, de estarmos em comunhão com pessoas, com irmãos queridos, com amigos e até pessoas que nós não conhecemos, mas que podemos compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua Palavra. Nossa oração nesta noite é que seja uma noite de edificação, seja uma noite para nos aprofundarmos na Tua Palavra e que o Teu Espírito Santo, que nos guia toda a verdade, possa ser aquele que vai falar aos nossos corações. Pai, nessa quarta-feira, nesse momento especial, colocamos diante do Senhor as famílias, colocamos diante do Senhor os relacionamentos, marido, esposa, colocamos o relacionamento pais, filhos, relacionamento entre irmãos e às vezes até mesmo entre irmãos da igreja. Queremos colocar a Deus os relacionamentos pessoais no ambiente de trabalho. São lugares onde nós passamos um bom tempo do nosso dia e são lugares onde esses conflitos acontecem. Nós queremos pedir a Tua direção, pedir cura, pedir a manifestação do Teu Espírito sobre nós nesta noite, aprendendo esse princípio espiritual, o perder para ganhar, a segunda parte, de uma forma profunda, Senhor. É o desejo do nosso coração, por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Em 2 Samuel, no capítulo 2, nós vamos falar nessa noite sobre 2 reis. Na verdade, existe um livro fantástico, cujo título é O Perfil de 3 Reis, onde se fala sobre 3 reis, obviamente, esqueci agora o nome do autor. No final a gente coloca aí na bio. É um livro muito importante, um livro fininho que conta a história de Saul, Absalão e Davi, O Perfil de 3 Reis. Esse livro foi muito importante no início da minha caminhada cristã, e olha que eu estou falando lá da década de 80, lá em São Paulo, nos conflitos que eu passava com a minha família, ainda jovem, ainda entrando na minha fase adulta, como esse livro foi importante para eu determinar qual linha, quais as decisões que eu iria tomar para nortear a minha vida. E, obviamente, esse livro foi muito importante e eu gostaria de deixar como sugestão. Eu acho que já está até em domínio público, como é um livro muito antigo, talvez você encontre em PDF. Inclusive, nós temos esse livro em PDF. Caso você queira, nós podemos disponibilizar para você. E eu quero falar sobre esses 2 reis, pai e filho, Absalão e Davi. Eles têm 2 perfis muito distintos. A vida de Absalão não é narrada em muitos detalhes na Bíblia, mas você sabe que Absalão é um filho de Davi e a história introduz Absalão na história bíblica quando ele faz justiça, a Amnon, um outro filho de Davi, acaba abusando da sua própria irmã, Tamar, irmã por parte de pai. Então, através desse abuso sexual, Absalão se vinga em nome da irmã e acaba matando o seu irmão. Olha os conflitos familiares aí se desenhando no Velho Testamento e principalmente na família de Davi. E ele acaba ficando exilado durante um tempo e quando ele retorna para Israel, quando ele retorna para Jerusalém, ele começa a fazer amizades. Ele começa, por 4 anos, ele fica na porta da cidade fazendo a cabeça das pessoas, conversando assim, olha, se eu pudesse te ajudar, se eu fosse o rei. E ele acaba furtando o coração das pessoas. Ele acaba se levantando contra o próprio pai, o pai Davi, um homem de Deus, que nós sabemos, a história dele é muito mais detalhada do que a história de Absalão. Então, em 2 Samuel, a partir do capítulo 15, conta esse momento em que o filho se rebela contra o pai. E eu gostaria de ler com você alguns versículos apenas, para a gente ganhar bastante tempo. Eu gostaria de ler o capítulo 15, do verso 5 até aqui o verso de número 10. Então nós vamos começar, com 2 Samuel, capítulo 15, do verso 10 até o verso 15, ok? Eu estou aqui com a Nova Almeida atualizada, você pode me acompanhar. Diz assim: Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. E quando ouvirem, e de Jerusalém, foram com Absalão
200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque não sabiam daquele plano. Enquanto oferecia os seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o Gileonita, do conselho de Davi, da cidade de Giló. Assim, a conspiração se tornou poderosa e o povo que tomava o partido de Absalão crescia em número. Verso 13. Então um mensageiro veio a Davi dizendo: todo o povo de Israel está seguindo Absalão. Diante disso, Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levante-se e vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível, pois para que ele não nos alcance. Lance sobre nós a ruína e passe a cidade ao fio da espada. E o verso 15 diz: então os servos do rei lhe disseram: eis que os seus servos estamos dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, determinar. O verso 16, o rei saiu e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, 10 concubinas para cuidarem do palácio. Para quem conhece a história de Davi, não faz muito sentido Davi fugir de Absalão. Davi tinha um dos exércitos mais poderosos, um exército extremamente organizado. Davi era um estrategista. Deus deu tantas vitórias a Davi, principalmente no enfrentamento contra os filisteus, que não seria complicado, não seria difícil se Davi entrasse em guerra com Absalão e sair vencedor nessa guerra. Mas, por uma questão que nós vamos estudar juntos nesta noite, Davi prefere abrir mão do reino, ele prefere fugir de Jerusalém, ele deixa o palácio real, ele deixa o templo, o tabernáculo, e acaba fugindo com a sua família, com os seus servos, para escapar desse confronto, para evitar o confronto com Absalão. É muito curiosa essa ação de Davi, porque nós sabemos, e essa história começa a se desenhar em 2 Samuel, no capítulo 11, quando Davi comete um grave pecado. Na verdade, 2 graves pecados. Quando ele comete o pecado de adultério com Betseba, você conhece a história, e depois manda matar Urias, o marido de Betseba, através da guerra. Então, esses 2 pecados trazem uma maldição sobre a vida de Davi. Davi se arrepende dos seus pecados, Davi pede perdão ao Senhor, o próprio profeta Natan diz: olha, os seus pecados foram perdoados, mas isso traz uma consequência sobre a sua família. A palavra de Natan foi de que a espada jamais se afastaria da casa de Davi, e que aquilo que Davi tinha feito às escondidas, um dia um dos seus descendentes faria em plena luz do sol. Então, em função dos pecados de Davi, guarde esta palavra, em função dos pecados de Davi, nós percebemos que depois desses eventos, Davi se torna um homem ainda mais quebrantado, um homem ainda mais voltado para o Senhor. Nós vamos perceber através das histórias tão profundas e maravilhosas de Davi, inclusive através dos salmos, como eu disse para vocês no domingo, Salmo 23, o salmo tão conhecido, o Senhor é meu pastor, Salmo 27, são vários, são pelo menos 6 salmos que Davi escreveu nesse período em que ele está sendo perseguido, nesse período que ele tem que fugir do seu filho Absalão. Esses salmos falam de quebrantamento, fala de reconhecimento da grandeza de Deus. Então Davi, um general, um rei experiente, prefere fugir do que entrar em confronto com seu filho. Uma das coisas que os comentaristas falam a respeito dessa atitude de Davi é que Davi, consciente dos seus pecados, reconhecendo que ele só era rei por causa da misericórdia de Deus, por causa do favor de Deus, por causa da bondade de Deus, ele não estava disposto a lutar pelo reino. Ele sabia que aquela posição foi Deus que havia colocado ele. E se aquela posição estava ameaçada, se ele estava sendo agora perseguido pelo filho, ele sabia que Deus era o grande defensor, seria a sua justiça, manifestaria a sua vontade do que ele entrar com
com seus próprios esforços, tentar guerrear. Então, ele literalmente entrega isso nas mãos de Deus. E essa atitude de Davi, ela aponta para nós. Às vezes nós entramos em alguns conflitos nos achando que nós somos alguma coisa, ou que nós temos mais sabedoria, ou que nós temos o direito, como já comentamos, né? Eliana reforçou isso agora, quando nós queremos ter a razão, queremos sair por cima, né? E quando nós fazemos isso, nós esquecemos a nossa condição de pecadores, a nossa condição de um coração propenso ao pecado. E Davi deixa nessa experiência isso claro de que quando nós reconhecemos a nossa posição diante de Deus, quando nós reconhecemos a nossa insuficiência, quando nós reconhecemos a nossa total depravação, o nosso estado de pecadores, fica mais fácil lidar com os conflitos, porque você começa a olhar dentro da perspectiva da misericórdia e da graça de Deus. Você, em primeiro lugar, reconhece os seus pecados, você reconhece a sua condição e automaticamente coloca essas coisas nas mãos de Deus. Davi estava reinando, Davi estava com o seu reino consolidado. E ao invés de entrar em conflito com o filho, ele prefere fugir. Então, é muito interessante, eu quero compartilhar com vocês duas ações, na verdade são três, né? Eu estou mencionando para vocês. O reconhecimento dos nossos pecados, o reconhecimento da nossa incapacidade nos ajuda a evitar conflitos, nos ajuda a perder para ganhar. Ou seja, colocar nas mãos de Deus, abrir mão para que Deus, a seu tempo, manifeste a sua justiça. E uma outra coisa que nós não estamos muito acostumados é fazer isso. Às vezes nós entramos em algumas brigas, né? Principalmente nós estamos aqui como um casal, né? Como nós gostamos de falar. Muitas vezes nós achamos que eu preciso manter a minha posição, eu sou o cabeça da casa, eu sou a autoridade espiritual, eu sou o sacerdote da casa, então toda a minha família precisa me obedecer e estar de acordo com as minhas opiniões. A gente só esquece que sim, nós somos os líderes da casa, nós somos a cabeça, como Jesus coloca, nós temos o nosso sacerdócio dentro de casa, mas nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores. E admitir erros é tão importante quanto acertar. Derrotas, às vezes, são mais importantes do que vitórias. As derrotas nos ensinam coisas que as vitórias não vão ensinar. E esse sentimento de Davi, quando ele diz para os seus servos assim, olha, nós vamos fugir, saiam depressa. Eu fico imaginando a cara dos servos de Davi, generais de exército como Joabe, como Abissai, os valentes de Davi, um pouquinho mais à frente, a Bíblia vai falar sobre isso. Eu fico pensando, eles olhando para Davi, é sério, Davi, nós vamos fugir, nós não vamos enfrentar aquele menino, nós não vamos enfrentar aquele filhinho de papai. É só o senhor falar, a gente vai lá e derrota ele agora. Mas todos se submeteram quando Davi, como líder, ele assumiu essa posição de abrir mão, de reconhecer os seus pecados, os seus comandados, os seus liderados o seguiram. Não foram poucas as vezes que eu tive que pedir perdão a Eliana por erros, por ofensas, na minha tentativa de acertar. Eu não tinha a intenção de magoá-la, eu não tinha a intenção de feri-la, mas pela forma como eu fiz, pela maneira como eu falei, por ser pecador, por não ser uma pessoa perfeita, eu precisei reconhecer as minhas falhas para ela. E o mais interessante, né? É interessante quando nós reconhecemos as nossas falhas para os nossos filhos. Eu escuto algumas pessoas dizerem que um líder ele não pode reconhecer as suas falhas, ele tem que passar a imagem de que é um super-homem. Isso está totalmente fora da palavra de Deus. Não foram poucas as vezes que eu tive que chegar para os meus filhos e pedir perdão. Sendo pai, pastor, reconhecer os meus erros para os meus filhos ajudaram no nosso relacionamento e deixou claro para minha filha, para o meu filho, que eu sou um pecador, de que eu não sou autossuficiente, que eu tenho as minhas deficiências e que só estou na posição que estou por causa da graça e da misericórdia de Deus.
E é interessante como o orgulho, ele nos leva para um lugar solitário, onde você acha que, porque você acha que tem razão, então é difícil você abrir mão. Mas será que a gente tem razão mesmo? Será que aquilo que a gente está enxergando é verdade? Eu me lembro de uma ilustração de um homem que levou 2 homens para conhecer um animal. Mas eles não podiam ver o animal. Aí um pôs a mão e falou, nossa, esse aqui é pequenininho, é fininho. Aí o outro pôs a mão num outro pedaço que eles não estavam vendo. Nossa, esse aqui é muito grande. Aí ficou, não, um é fininho, não, o outro é... Na realidade, o que tinha atrás daquele pano, era um elefante. Então, o que pôs a mão no rabinho, falou, não, ele é fininho. O que pôs a mão na perna, e eles poderiam brigar por isso. E, na realidade, os 2 estavam certos. Sim. Só que a visão é diferente. Um está vendo aqui, o outro está vendo ali. E, às vezes, a gente destrói coisas preciosas, porque os 2 têm razão, só que não querem abrir mão de que talvez o outro também tenha razão. A nossa visão ela é parcial das coisas, né? Continuando um pouquinho mais, eu gostaria de ler com você o verso 25, o verso 20. É interessante a postura que Davi vai assumindo nessa sua caminhada. Ele diz aqui no verso de número 20, capítulo 15, verso 20. Deixa eu ver aqui, não, é o capítulo 16. Quando Davi está andando com o povo, a maneira como ele está andando, é o capítulo 25, perdão. Então, 2 Samuel, capítulo 15, verso 25. Ele diz assim, então o rei disse a Zadok, leve a arca de Deus de volta para a cidade, e se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver a arca com a sua habitação. Se ele, porém, disser, não tenho prazer em você, eis-me aqui, faça de mim o que achar melhor. Olha as palavras do rei Davi. Ele chega para os sacerdotes que estão com a arca, estão fugindo junto com Davi e fala assim, não, para. Levem a arca do Senhor de volta para Jerusalém, coloquem ela na tenda da congregação, e eu espero que Deus veja a minha situação e decida se um dia eu vou voltar para a sua presença, vou voltar a ver a arca, e se o Senhor disser, olha, eu não tenho prazer em você, Davi, você cometeu os seus pecados, você cometeu os seus erros, o seu reino acabou, está tudo bem, eis aqui o teu servo, faça de mim o que achar melhor. Que confiança, né? Nessas horas, a gente fala muito sobre os pecados de Davi, né? E falamos assim, como pode Deus falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Que confiança de que a justiça dele não era uma justiça própria, mas a benignidade de Deus. Que confiança de que ele sabia que, mesmo sendo um pecador, mesmo tendo cometido pecados graves, que ele tinha alcançado a misericórdia diante de Deus e ele só era rei porque Deus tinha colocado ele naquela posição. É interessante como que ele vai andando, né? O verso de número 27, o rei disse, mais a Zadok, o sacerdote, ó vidente, volte em paz para a cidade com o seu filho Ahimaás e com Abiatar e o filho dele Jonatas. Vejam, vou ficar esperando nos vales do deserto até que me venham notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta a Jerusalém e lá ficaram. Verso 30 do capítulo 15. Davi seguia pelas encostas do Monte das Oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Quebrantamento. Quebrantamento. Reconhecendo a graça de Deus naquilo que nós temos e naquilo que temos, só temos por causa da misericórdia de Deus. Quando
eu vejo os movimentos, né? Como eu compartilhei no domingo, nós temos muitas situações de injustiça no nosso país, né? Injustiça com as minorias, injustiça com as crianças, injustiça com as mulheres. Assim, há muitas injustiças. Não é disso que nós estamos falando, de que nós não devemos lutar contra as injustiças, mas é lutar contra este sentimento de que o meu direito vem na frente do outro. A minha razão é uma razão mais preciosa do que a do outro. Davi nos ensina nessa experiência dele, é um capítulo longo, não dá para a gente conversar muito aqui, que ele tinha plena consciência de que era uma pessoa pecadora, ele tinha plena consciência de que os seus erros faziam dele um homem imperfeito, ou seja, ele era um homem imperfeito por causa da parcialidade da sua visão, das suas opiniões, mas ele confiava integralmente na misericórdia e na graça de Deus. Ele anda sobre essa perspectiva. E é muito interessante o que ele diz aqui, nós vamos ver daqui a pouquinho no capítulo 18, eu vou deixar por último essa parte, que enquanto ele vai andando, vem um homem que é descendente de Saul e começa a amaldiçoá-lo. Esse homem se chama Simei, está aí no capítulo 18, ou melhor, capítulo 16. Capítulo 16, verso 8, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso tempo, ok? Capítulo 16, verso 8, a Bíblia diz assim, o Senhor, Deus, ou melhor, vou ler a partir do versículo 7. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia, fora daqui, assassino, homem maligno, o Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça porque é um assassino. Ele já estava passando por um momento difícil. E sabe o que aconteceu? Não há nada tão ruim que não possa piorar. O descendente de Saul, esse homem chamado Simei, começa a amaldiçoar e a interpretar o que estava acontecendo com Davi. Aquilo era a mão de Deus o castigando pelos seus pecados. Ele conta uma mentira, porque Davi nunca usurpou o trono de Saul, mas ele diz assim, você tomou o lugar de Saul, você é um assassino, você é uma pessoa corrupta, você é um maligno, Deus está castigando você. Não faltam pessoas para fazer interpretações equivocadas das experiências que nós estamos passando, porque só quem passa é que sabe, né? É engraçado que parece que vem na hora certa, né? Essas palavras, né? Elas vêm, você já está ruim, já está numa situação complicada. Aí vem alguém e ainda coloca mais pedra sobre você. É interessante o que diz os homens de Davi diante desse homem que está amaldiçoando. Verso de número 9, capítulo 16, verso 9. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que este cão morto amaldiçoaria o meu senhor, o rei? Deixa que eu vá até lá e corte a cabeça dele. Mas o rei disse, que tenho eu com vocês, filhos de Zeruia? Deixem que amaldiçoe, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos, se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e os seus homens prosseguiram o seu caminho e também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando e atirando pedras e terra contra ele. Então, me parece, queridos irmãos, e esse é o objetivo do nosso estudo de hoje, juntamente com a mensagem do último domingo, que existe um segredo espiritual nessa questão do quebrantamento, nessa questão de você querer sempre ter a razão, de querer sempre sair por cima. Eu sei que aqueles que têm
mais de 50, como nós, um pouquinho mais de 50, tem uma lei chamada a Lei de Gerson, que é um comercial antigo de uma marca de cigarro lá dos anos 90, que era a lei de você tirar vantagem em tudo. Isso acabou se transformando numa característica do brasileiro, num slogan, né? Ou seja, você sempre tira vantagem, você sempre tem que tirar vantagem em tudo. E esse conceito, ele perdura até hoje. Ele começou lá através de uma propaganda, a famosa Lei de Gerson, mas isso ainda é uma realidade hoje nos relacionamentos, né? O marido quer ter razão sobre a esposa quer ter razão contra o marido. E é muito ruim isso, porque acabam se tornando inimigos quando têm apenas pontos de vista diferentes. Eu não conheço nenhuma pessoa que seja tão diferente de mim quanto essa pessoa que está aqui do meu lado. Então, é curioso perceber como a Eliana ela tem uma perspectiva de vários aspectos da nossa vida completamente diferente. Não é contrária, não é desmerecendo as minhas opiniões, mas ela tem uma perspectiva diferente. E nós aprendemos ao longo do nosso relacionamento que essas coisas são complementares. Elas não são opostas, elas não são conflitivas. Essas opiniões diversas, elas acabam nos ajudando a encontrar um caminho melhor. É interessante que tem uma outra pessoinha atrás da tela aí, que é a Dona Larissa, que ela às vezes tem uma posição totalmente diferente da minha e da Eliana. E por ela ser uma mulher adulta e ser uma mulher de Deus, a gente agradece ao Senhor por isso, muitas vezes Larissa vem e traz uma perspectiva para nós de coisas que nós não tínhamos percebido. Então, esse conceito do perder para ganhar é uma arma espiritual poderosa para os dias de hoje. Nós estamos aqui diante de uma história de 1000 anos atrás, ou melhor, de 3000 anos atrás, mas é uma história real, é uma história de alguém que confiava tanto na misericórdia de Deus, tanto na graça de Deus, que estava disposto a ver Deus agindo e não ele. Deus se movendo e não segundo as perspectivas deles. Até ser amaldiçoado, ele falou assim, olha, se for da parte de Deus, não há nada que a gente possa fazer. Ele vai amaldiçoar e a maldição vai se concretizar. Agora, se Deus tiver misericórdia, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai transformar essa maldição em bênção. Nós temos essa máxima, né? Não, Deus é um Deus que transforma a maldição em bênção. Sim, isso é verdade, mas diante de um coração quebrantado. Diante de alguém que acredita que a justiça de Deus é mais poderosa do que a justiça dos homens. É engraçado que Satanás, tudo que ele quer é tomar, lá no início já, né? Tomar o lugar de Deus. Então, para ele, a vitória seria estar no lugar de Deus. Então, parece que esse mesmo princípio, ele age sobre nós. A gente quer ter razão, a gente quer ser feliz nisso. Eu não estou feliz aqui. Eu não tô bem aqui. Então, por causa dessas coisas, a gente vai perdendo preciosidades ao longo do caminho. Eu não estou feliz nesse casamento. Então, tá casado há 3 meses. Casou há 5 meses. Sabe de nada ainda, não sabe de nada. Peraí. Eu quero falar uma palavra para as mulheres. Nós somos muito teimosas. E aí, a gente tem que dar um braço a torcer. A gente é muito teimosa. Meu Deus, mulher é teimosa. E a gente insiste em algumas coisas. E a gente bate na mesma tecla várias vezes. Esse princípio que o Silvio está falando hoje, ele passa por uma coisa que é muito complicado para nós, que é deixar com que Deus faça do jeito dele. É muito difícil isso. Eu quero mudar o meu marido do meu jeito. Senhor, aí eu acho engraçado essas orações, né? Senhor, transforma o meu marido, mas que ele seja desse jeito. E aí a gente passa a lista do jeito que ele quer. Assim, tem horas que tudo que você, mulher, precisa fazer é fechar a sua boca e dobrar o seu joelho e afinar o seu coração com o Senhor, para que aquilo que está sendo uma briga ou um conflito forte entre vocês se transforme numa área onde Satanás
não tenha lugar. Porque tudo que ele quer é um olhando para o lado, os dois brigando por causa do elefante, e na realidade, tudo que ele quer é dividir o casal por causa de uma situação, às vezes, tão fácil de lidar. Às vezes são Fácil, pequenas coisas, né? Não digo que seja fácil, mas que são pequenas, mas que se transformam em gigantescas quando o orgulho toma conta. Não, eu preciso, eu tenho que mostrar, eu não vou sair perdedora disso, eu não vou. Não. A gente precisa aprender esse princípio aqui. Nossa, Davi, ele fala assim, ó, se quiser amaldiçoar, ele pode, porque se Deus está permitindo, puxa, será que a gente falaria uma coisa dessa? Acho que a gente ia orar e falar assim, olha a oração que o fulano está fazendo. Ele pegou e disse mais ou menos assim, a maldição sem causa não se cumpre. Ela não prospera, como diz a palavra de Deus, né? Então, as mulheres, elas têm essa teimosia, e nós homens somos cabeça dura. Às vezes nós colocamos uma coisa na cabeça e não ouvimos ninguém. Às vezes nós não queremos dar o braço a torcer. Nós não queremos ceder. E é óbvio, né, que essas situações de conflito, elas nos desafiam a experimentar a misericórdia de Deus. Por que eu preciso ceder? Primeiro, porque eu sou um pecador. A minha perspectiva não é perfeita. Eu sou falho muitas vezes, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Eu preciso considerar isso. Eu preciso saber que eu não sou o dono da verdade. Davi nos ensina essa verdade poderosa, né, a respeito do quebrantamento do coração e da confiança na fidelidade de Deus, na misericórdia e na fidelidade de Deus. Então, nós já estamos caminhando para o final. Eu gostaria que você guardasse 3 palavras. Quebrantamento, e aí vem a confiança na misericórdia de Deus e a confiança na fidelidade de Deus. Quebrantamento, fidelidade, misericórdia e fidelidade. Quebrantamento, misericórdia e fidelidade. Se você olhar na história bíblica, essas 3 coisas fazem parte da revelação progressiva de Deus através da história. O quebrantamento, Deus manifesta a sua misericórdia e Deus vem com a sua fidelidade. Quebrantamento, vamos lá? Quebrantamento, misericórdia e fidelidade. Eu preciso correr e dizer para você que o quebrantamento de Davi, o fato dele ter aberto mão, dele ter perdido, fez com que ele ganhasse. Acontece a guerra. Absalão sai correndo atrás do exército de Davi. Davi se organiza e espera Absalão chegar. Só que acontece uma coisa interessante. Eles brigam na floresta de Efraim. Essa luta acaba acontecendo na floresta de Efraim. E aí eu quero estimular você a continuar a leitura aí dos próximos capítulos do texto que nós estamos lendo. E Absalão, ele fica preso numa árvore. Ele passa com a sua mula embaixo de uma árvore e um galho vai e pega ele pelo pescoço. Pensa aí. Então, e é interessante que tem um texto da Bíblia que diz assim: a floresta matou mais pessoas do que a espada. Na verdade, não foi a floresta. Deus estava guerreando pelas causas de Davi. Deus estava pleiteando a causa de Davi. Deus estava manifestando a sua fidelidade. Absalão foi morto. Isso trouxe muita tristeza para o coração de Davi. Davi tinha pedido... Era filho. Davi tinha pedido para os seus generais de exército assim: olha, tenham compaixão do jovem Absalão por amor a mim. Não sejam rigorosos com ele. Ou seja, ele não gostaria que Absalão morresse. Não era o desejo dele como pai de ver o seu filho morrendo. Ele foi morto. Davi retorna para Jerusalém. E o seu reino se estabelece novamente. E eu quero terminar lendo com você o capítulo 23, que são as últimas palavras de Davi registradas aqui em 2 Samuel, capítulo 23. Vou ler alguns versículos, né? Diz assim, 2 Samuel, capítulo 23, verso 1. São estas as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó,
e do suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhãs sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não é assim que a minha casa está para com Deus, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Olha que palavra poderosa, verso 5 para terminarmos. Não é assim que a minha casa está para com Deus? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna e tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Que texto incrível, que palavra poderosa, meus queridos e queridas irmãs. Posso ler esse versículo nessa tradução aqui? Pode. Esse versículo 5. Acaso não foi minha família que Deus escolheu? Sim, Ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes. Ele me dará segurança e êxito. Nossa, que certeza. Nova versão transformadora, né? É isso? Nova versão transformadora. Bom, queridos irmãos, nós queremos encerrar o nosso culto e a palavra dessa noite orando com vocês. Provavelmente você deve estar vivendo algum conflito. Provavelmente tem alguém, algum CIMEI, fazendo uma leitura do que está acontecendo com você e fazendo o seu prognóstico ou o seu diagnóstico. Deus está colocando a mão, Deus vai amaldiçoar, você fez isso, você fez aquilo outro. Na verdade, nós somos pecadores. E quando nós colocamos os nossos pecados na presença de Deus, quando nós nos quebrantamos, Ele entra com a sua misericórdia. Somos perdoados por causa do sacrifício de Jesus. Por causa do sacrifício de Jesus, somos perdoados dos nossos pecados. E por causa desta aliança que o Senhor faz conosco, através de Jesus, Ele mantém a sua fidelidade. Então, o quebrantamento vai trazer a misericórdia e a fidelidade de Deus. Para as situações mais conflitivas, seja ela qual for o aspecto da vida, nós sabemos que esses 3 princípios espirituais nos faz perder para ganhar. São coisas que nós colocamos nas mãos de Deus. E se tem uma coisa certa nessa vida, é que Deus não falha. A justiça de Deus nunca falha. Podemos orar? Vamos orar juntos mais uma vez. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração como tem falado ao meu, como tem falado à minha família. Nós estamos neste momento da plantação de uma nova igreja, do restabelecimento, da restauração de vida. Temos muitos desafios pela frente. Nós não imaginávamos que agora nós estaríamos recomeçando a restauração de vida, que nós estaríamos começando mais uma igreja batista aqui na região de Salvador, na Orla, região da Pituba, Costa Azul, Estiepe. Nós não imaginávamos. Há 2 anos atrás estávamos lá em Valença, quase 300 quilômetros daqui. E há mais tempo ainda nós estávamos na Igreja Batista Metropolitana. Nós não imaginávamos que um dia nós deixaríamos de estar ali exercendo o ministério junto com o pastor Abraão, com o Cléo, com líderes tão preciosos. Foi Deus que nos conduziu ao longo de todos esses caminhos e nós temos plena convicção disso. De que Deus, através da sua misericórdia, através da sua fidelidade, vai cumprir a sua vontade na nossa vida, na nossa família e na vida da restauração de vida. Há muitas interpretações. Uma coisa está correta, somos pecadores, somos falhos, temos uma visão parcial das coisas, mas nós nos quebrantamos e colocamos isso na presença do Senhor. Colocamos as nossas causas nas mãos do Senhor, porque Ele é fiel e justo para julgar segundo a sua visão e não a nossa. Toma nas tuas mãos, ó Deus, as questões que envolvem agora cada um que está nos assistindo. Talvez o marido esteja orando neste momento,
buscando uma reconciliação com a esposa com o marido. Talvez os pais estão em conflito com os filhos, buscando um caminho. Talvez os filhos em conflito com os pais, também buscando uma orientação. Queremos colocar esta palavra diante do Senhor para que ela faça sentido no coração dos teus servos, da tua serva, e traga paz aos corações e esta coragem de que haja quebrantamento para que a misericórdia e a fidelidade do Senhor se manifestem. O Senhor é o Deus de Davi, mas o Senhor também é o nosso Deus. Através de Jesus Cristo, a nossa vida está nas tuas mãos. E se alguém nos ouve neste momento, que ainda não tem essa aliança com o Senhor através de Jesus Cristo, ministra o coração para que esse querido, essa querida possa converter o seu coração a Ti, Senhor, através de Jesus. Porque todos somos pecadores, mas através de Jesus Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós abençoamos essas famílias. Nós abençoamos aqueles que estão, ó Deus, vivendo situações difíceis no trabalho, nos negócios, nos relacionamentos com vizinhos, com amigos. Ó Deus, traz a tua graça, traz a tua paz. Talvez alguns estão até adoecidos. A doença emocional acabou se transformando numa doença física. Ministra a tua cura nesta noite, em nome de Jesus, para que haja restauração e vida nos corações. Esse é o desejo do nosso coração. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Apresentamos a Igreja Restauração e Vida diante do Senhor. Que seja uma bênção nessa cidade, como já foi na vida de tantas famílias, de tantos líderes, há alguns anos atrás, que ela continue sendo instrumento de bênção. Nós te damos graças por esse momento, te agradecemos por cada irmão que está conosco, te agradecemos por aqueles que têm contribuído financeiramente nos grandes desafios que temos pela frente. Que a tua bênção, que a tua graça, que a tua prosperidade alcance o coração de cada um, Senhor. É a nossa gratidão diante do Senhor. Apresentamos a tua palavra para que ela transforme a nossa vida para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Quero fazer só o último convite, passar para a Eliana, ela vai dar alguns avisos e vamos encerrar também. No próximo domingo, às 18h30, lá no Hotel Bahia Mar, ali no Costa Azul, você vai ter aí as informações na bio desse vídeo, ou melhor, dessa transmissão. E você também vai poder participar conosco da nossa primeira ceia, né? A primeira ceia da Restauração em Vida 2023. Estaremos no próximo domingo, dia 6, a partir das 18h30, celebrando, louvando a Deus e cumprindo essa ordenança bíblica tão preciosa para nós batistas, que é a ceia do Senhor. Então, você e sua família pode participar conosco, você é muito bem-vindo, né? É um ambiente gostoso, tem lá um estacionamento, chegue cedo, né? Não temos muitas vagas, mas você pode estacionar ali no hotel, é um momento muito especial e a gente aguarda você no próximo domingo. E também eu queria convidar você a participar das nossas devocionais. Eu tenho feito as devocionais todo dia, de segunda a sexta. Nós estamos estudando Salmos, hoje lemos Salmos 31, e é justo o grupo de Salmos que Davi fala de tudo isso que ele está passando, e amanhã vamos estudar Salmo 32. Então, se você quiser receber essa devocional, deixe o seu contato. Nós vamos colocar você numa lista de transmissão para que você possa receber diariamente. É uma devocional pequena, 5 minutos, um áudio simples, pequeno, mas com uma palavra muito profunda. Então, deixa aí o seu contato. E outra coisa, eu queria convidar as mulheres. A partir de setembro, nós vamos ter o curso Divina Feminilidade. E eu posso já ouvir você fazendo uma festa aí, porque vão ser só 4 domingos. Então, 4 domingos e o 5º domingo é a nossa formatura. Então, prepare-se, mulher. Guarde os domingos pela manhã, vai ser só presencial. Prepare-se para estar conosco, e a gente ainda não sabe então onde vai ser, mas prepare-se para estar conosco, ok? E outra coisa, nós precisamos desse tempo de muita ajuda. O tamanho do desafio é imenso. Então, temos muitas questões
financeiras. O desafio é tão grande para você montar uma igreja. Pense aí o valor todo. Então, se você quiser nos ajudar, entre na nossa bio lá no Instagram, ou então fale conosco, nós vamos passar para você o nosso Pix, e aí você vai poder nos ajudar com o valor que Deus colocar no seu coração. Que Deus abençoe muito, 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 muito você. Foi um prazer muito grande estar junto com você nessa noite. E quarta-feira que vem estaremos juntos. Domingo, às 18h30, lá no Hotel Bahia Mar. E quarta-feira que vem, às 19h30, aqui no Instagram. Senhor, muito especial. Momento de celebração, talvez um dos cultos mais importantes, né, do nosso mês, momento que juntos partilhamos o pão e o vinho. Deus os abençoe, um forte abraço, até mais. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito seja com você, meu irmão e minha irmã. Amém. Deus abençoe e fica na paz.